que a gente precisa desmistificar, afinal, o que é emenda parlamentar, se isso daí tem a ver com corrupção, se não tem, como é que se rouba com emenda parlamentar, porque eu estou falando que desde os anos 90, que pelo menos foi o maior escândalo, né, que a gente tem de nome até agora, dos chamados anões do orçamento, isso sempre se repete mais ou menos nos mesmos moldes operantes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos números, Childers, de qual volume de recursos que a gente está falando assim, para as pessoas. Então, a gente está falando de 50 bilhões de reais este ano, né? Subiu um pouco em relação ao ano passado. Então a gente tem 24 bilhões de reais de emendas individuais, que são aquelas que são de cada deputado e senador. A gente tem mais 14 bilhões de emendas de bancadas estaduais, que são divididas ali entre as bancadas de cada estado da federação dentro do Congresso. E finalmente a gente tem outros 11 bilhões de reais que são de emendas de comissão. É um dinheiro que ele é para ser destinado para obras, Andresa, estruturantes do país relacionadas ao tema daquela comissão. Então, por exemplo, a Comissão de Integração Nacional tem lá uma verba bastante grande, de cerca de... 1 bilhão, né? Por aí. 1 bilhão de reais, que seria para fazer grandes obras de infraestrutura, né? Grandes obras para, por exemplo, conectar duas rodovias, fazer uma ponte de grande porte, uma coisa assim, uma coisa estruturante. Na realidade, esse dinheiro ele é rateado e ele acaba virando várias pequenas obras nas bases dos deputados federais. Acho que a gente podia começar explicando o que é uma emenda, o que é esse bicho. Por que isso é importante, né? Por que isso é importante, porque de onde que ele veio. Porque a emenda é o dinheiro que os deputados podem direcionar e que podem mudar a vida das cidades, né? A política deveria ter esse papel, né, Childers, de melhorar a vida de uma sociedade que passa por ali. Eles fazem as leis e eles têm a destinação dos recursos que podem mudar e melhorar a vida das pessoas. Se você tem ruas que não tem asfalto, é culpa da política, que não mandou um dinheiro para fazer asfaltamento da rua. Essas escolas que estão todas quebradas por aí, é culpa da política, que não mandou o dinheiro para reformar essas escolas e por aí vai, né? Então, a emenda ela é uma destinação de um pedaço do orçamento que é feita pelo deputado e pelo senador. Como é que é o trajeto normal da lei orçamentária? Ela é elaborada pelo Poder Executivo, então o presidente da República, né? Não ele, pessoalmente, né? O governo, o Poder Executivo vai lá, elabora um anteprojeto, manda para o Congresso modifica, corta, tira, põe, puxa, aperta e depois aprova. Corta, né? Depois aprova esse orçamento e aí cabe ao Executivo executar, né? Por isso que ele chama Poder Executivo. Quem aperta o botão, costuma explicar assim, sabe, Childers? Quem aperta o botão ali para passar o dinheiro para as prefeituras é o Executivo, Exato. que muitas vezes acaba ficando ileso de todas essas críticas com relação ao orçamento, mas tem muita responsabilidade também. Exato. E aí, o que aconteceu? Nos últimos anos, desde 2015 mais ou menos, o Congresso começou a tomar uma fatia cada vez maior desse dinheiro do orçamento. Esses 50 bi que a gente vê hoje, se você for olhar o orçamento da União como um todo, ele não parece ser tanto dinheiro. Lógico que 50 bilhões de reais é muito dinheiro para qualquer pessoa, para mim, para você, imagina. Mas, do ponto de vista do orçamento da União, que está na casa dos trilhões de reais, esse dinheiro não é tanto assim. Qual que é o problema? O problema é que a maior parte, 98% desse orçamento da União, ele é de gastos obrigatórios. Ele está engessado, ele está congelado. Ele vai para despesas obrigatórias com saúde, despesas obrigatórias com educação, pagamento de pensão, né, aposentadoria, BPC, pensão de militar e tudo mais. E o INSS também. O INSS e juros da dívida, né, o serviço da dívida. Então, a fração que sobra é muito pequena, Andresa. E aí, dentro dessa fração, a maior parte hoje está em emendas parlamentares. Ou seja, do dinheiro livre, que é o dinheiro que sobra para investimentos, a maior parte vai, de fato, para o Congresso hoje em dia. O que é um pouco um contrassenso, porque, na verdade, assim, né, o Executivo fica um pouco de mãos amarradas. Nos últimos anos, tem sido comum, você sabe muito bem, a gente vê ministro de Estado indo ao Congresso pedir dinheiro para poder fazer as coisas. Inverteu a lógica. Inverteu a lógica. Sempre aqui em Brasília era o contrário. Era o deputado que ia lá pedir uma audiência com o ministro,
tomava um chá de cadeira na sala dele, ficava esperando para poder pedir o dinheiro para poder mandar para sua base. Aí tem um pontinho que eu queria acrescentar, que é o tal do toma lá da cá, que se fala muito também na política, que os ministros só liberavam emendas no Velho Testamento, que é essa parte que o Schauder está falando, em troca de votos no Congresso. Então o governo tinha o maior controle dos votos no Congresso porque ele negociava. Olha, se vocês votarem de acordo com os projetos de interesse do governo, a gente vai dar recursos para vocês e vai liberar. E aí, de repente, teve uma inflexão aí e isso mudou, né, Chalders? Isso veio ali no governo Bolsonaro. Né? Então, na verdade, isso começa ainda lá atrás, começa em 2015, com o antigo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que era do MDB do Rio Grande do Norte. Está aposentado, saiu da política, mas eu lembro muito bem dele porque foi o primeiro presidente da Câmara que eu cobri. Eu sou meio foca, saiu da política porque foi flagrado ali em alguma operação da Polícia Federal e desencantou. Digamos que ele teve uns probleminhas aí. Mas começou com ele, começou com uma emenda da Constituição que era para tornar obrigatório o pagamento de uma parte das emendas parlamentares para a área de saúde. Era a emenda constitucional 86 na época. Foi ali que começou esse negócio do governo ser obrigado a pagar as emendas parlamentares, porque antes não existia essa obrigação. Antes, o executivo pagava se ele quisesse a emenda parlamentar. Então o deputado ia lá, fazia a emenda dele ao orçamento, sugeria um gasto, sugeria, olha, eu quero mandar 15 milhões de reais para fazer uma praça em Coribe, na Bahia. Vou pegar logo um negócio polêmico aqui para a gente falar depois. Vou mandar para a gente fazer uma praça lá em Coribe. O que acontecia? O executivo dizia se iria ou não acontecer aquilo, poderia rolar ou não. A partir do Henrique Eduardo Alves, começa todo um debate sobre se esse orçamento deveria, na verdade, ser impositivo. Então, primeiro começa pequenininho, começa com uma fração pequena, né, da chamada receita corrente líquida, e aí depois isso vai se ampliando, ampliando, ao ponto que a gente tem hoje, né, que uma parte significativa do dinheiro é impositivo, o valor das emendas cresceu demais, e aí a gente tem essa situação em que os parlamentares têm um poder muito maior sobre o orçamento do que o próprio poder executivo, Andresa. Vamos explicar aqui, quando o Schauder está falando da emenda desse pagamento impositivo, significa que o governo federal não pode se recusar a liberar o dinheiro. Ele tem que apertar o botão e tem que mandar o dinheiro, senão o governo pode incorrer aí em crime, porque ele é obrigado a pagar essas emendas. Da parte do governo, que não acontece, se critica muito, Chalders, é que os ministérios poderiam indicar para os parlamentares algumas ações e isso ser combinado. Olha, deputados, aqui na educação, coloquem o dinheiro aqui, porque é isso aqui que o país está precisando. O Ministério da Integração Nacional, coloca o dinheiro nessa rubrica aqui, porque é aqui que o país está precisando. E isso não ocorre. Por isso que a gente vê cidades aí, por exemplo, eles mandam muito dinheiro para comprar trator, né? Porque é uma compra ali direto que se faz por uma empresa pública que chama Codevasf, que o Centrão adora essa empresa, eles estão sempre ali, né? Incrustados ali nessa empresa. Eles mandam trator e aí a cidade tem 15 tratores sem ter a menor necessidade, porque os ministérios também não fazem a sua parte de indicar no que esse dinheiro poderia ajudar, né, as cidades brasileiras e os estados. Eu queria começar a gente